A gente vai seguir agora aqui com o noticiário político, porque o PSDB definiu que permanecerá neutro no segundo turno das eleições, mas liberou que os diretórios estaduais se posicionem da forma como preferirem. Mais cedo, o Cidadania, que junto com dos tucanos apoiou ali Simone Tebet do MDB no primeiro turno, declarou apoio ao presidente Lula. A Tainá Farfan está acompanhando toda essa movimentação e traz os detalhes para a gente agora ao vivo. Tainá, boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Kenzo, obrigada. Excelente tarde para você e para quem acompanha a gente aqui no 360. Pois é, terminou agora há pouco essa reunião aqui da Executiva Nacional do PSDB. Eu estou aqui na sede do PSDB em Brasília, onde o diretório se reuniu para discutir justamente qual seria o posicionamento do PSDB. E eles decidiram, então, definiram pela neutralidade. Foi uma reunião em que participaram 37 membros. O presidente do partido, Bruno Araújo, acabou comandando essa reunião de forma remota. Ele acabou ficando em Recife, não veio para cá, mas a gente estava aqui em loco acompanhando essa reunião. Cerca de 7 membros acompanharam aqui de forma presencial e o restante participou, então, de forma remota. PSDB, então, que opta pela neutralidade. PSDB que, junto com a Cidadania, forma uma federação, apoiaram Simone Tebet para a corrida presidencial no primeiro turno e, por isso, é muito importante também a gente acompanhar o posicionamento do partido, que tem, sim, questões regionais, já tinha uma tendência ali, a gente já tinha apurado que Bruno Araújo iria, a cúpula do partido iria orientar ali pela neutralidade, então foi confirmada essa neutralidade nessa reunião. Os tucanos que têm rusgas históricas ali com o Partido dos Trabalhadores, a gente apurou que durante essa reunião tiveram alguns membros que defenderam o apoio a Bolsonaro, outros um apoio a Lula, no fim das contas acabou ali de forma consensual pela neutralidade. Por que a gente comentou então sobre Simone Tebet? Simone Tebet, que a gente tem uma expectativa de um anúncio dela, ela que disse que tem lado sim que iria se manifestar em até 48 horas, essa fala dela foi no último domingo. Ontem eu conversei com ela durante o dia, ela disse que aguardava uma reunião com o presidente do MDB, Baleia Rossi, para que ela pudesse então se manifestar. O que eu tenho de informação é que Baleia Rossi está em São Paulo, eles chegaram já a conversar por telefone, mas nós ainda não temos um posicionamento formal da candidata, né, no primeiro turno ao Palácio do Planalto, em quem ela deve apoiar no segundo turno. Ela que disse que tem sim um lado, então a gente segue nessa expectativa. PSDB, que junto com Cidadania, como eu trouxe agora há pouco, formaram uma federação durante essa corrida presidencial, né, nessas eleições de 2022. A Cidadania, hoje, na hora do almoço, também chegou a se reunir e chancelou o posicionamento do presidente do partido, Roberto Freire, de apoiar Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Ele chegou a dizer que não vai subir em palanque nenhum, mas que era importante, sim, o partido se posicionar e apoiar Lula nesse segundo turno, num esforço, então, para não colocar em risco, palavras dele, o Estado democrático de direito. Vamos acompanhar um trecho do que disse o presidente do Cidadania, Roberto Freire, um pouquinho mais cedo, sobre esse posicionamento do partido, que decidiu, então, apoiar Lula no segundo turno das eleições. Apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno. Uma decisão que foi quase por unanimidade e tivemos 3 votos defendendo neutralidade. Mas uma coisa ficou evidente, nós não estávamos apoiando o PT nacionalmente, nós estávamos apoiando a candidatura de Lula no segundo turno. Gente, deixa eu trazer aqui um bastidor. Duas coisas, né? Estou escrevendo aqui para o Sérgio Moro para ouvi-lo a respeito dessa expectativa da campanha de Bolsonaro de levá-lo com mais força para a campanha. E estou recebendo o bastidor aqui do PSDB. Rapidamente, né? Eu trago para vocês aqui. O PSDB decidiu pela liberação, como a Tainá Farfan falou. Isso, segundo um integrante do PSDB, e agradeço aqui a parceria do Kenzo Matias, né? Foi um pedido dos próprios candidatos a governador do partido. São 4 que estão disputando o segundo turno e com lógicas muito distintas, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, para Eduardo Leite pode ser importante ter o apoio da esquerda, porque lá é o Onyx Lorenzoni, o candidato da direita bolsonarista. No Pernambuco, a mesma coisa. Tem Raquel Lira versus Marília Reis, mas Lula tem uma relação com Marília Reis. Enfim, né? Tem ali
lógicas bastante diferentes para os candidatos. A grande coisa é, né, muita gente ali tinha pensado um pouco em Aécio Neves declarar um apoio também a Jair Bolsonaro. A ideia do Tucano, segundo pessoas próximas, é ficar fora aí dessa briga, até porque ele também foi criticado duramente por Lula, que o colocou como responsável aí pela situação, retrocesso da democracia no Brasil. Pedido dos governadores, então, vem para cá Yuri Pita, para a gente analisar. Bom, tá dentro do script, né? E agora a cidadania tá um negócio de maluco, né? Porque o presidente anuncia uma decisão e a bancada é contra, queria neutralidade, e o presidente do Cidadania anunciou apoio a Lula, é isso, né? É isso, foi o que a gente ouviu o Roberto Freire falando. E voltando, lembrando que o antigo PPS, do qual o Cidadania é o novo nome do que era o PPS, participou do primeiro governo de Lula, no primeiro mandato, e depois, logo depois ali, ainda no primeiro mandato, rompeu com o petismo, mas agora faz um posicionamento claro. O Roberto Freire, dos dirigentes partidários, desses partidos que apoiaram Simone Tebet, sempre foi o que teve as falas mais contundentes contra Jair Bolsonaro e o que Roberto Freire vê como riscos à democracia por parte do atual presidente da República. No caso do PSDB, essa neutralidade tem muito a ver, sim, com as disputas regionais e com a própria situação dos poucos mandatários que o partido conseguiu eleger nessas eleições. A gente viu a bancada de deputados se reduzir drasticamente, porque se por um lado Eduardo Leite enfrenta um bolsonarista típico como o ex-ministro Onyx Lorenzoni, é um estado em que ainda Jair Bolsonaro tem muita força. Então, alguns aliados de Eduardo Leite acreditam que o voto do PT viria por inércia, por gravidade, e não precisaria de um gesto mais ostensivo, porque poderia afastar alguns outros eleitores que apoiam Bolsonaro e rejeitam o PT a todo custo. No caso de Pernambuco, Raquel Lira, que você mencionou, poderia eventualmente até ter esta sinalização com Lula num estado em que Lula é muito forte. No Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, desde o primeiro turno, está com Jair Bolsonaro, inclusive quando Bolsonaro declarou apoio ao adversário dele, o capitão Contar, a pedido entre aspas, né, da candidata Soraya Tronic no último debate, causou ali um fuzuê que teve que serem contidos ali os ânimos, mas Eduardo Riedel conseguiu chegar no segundo turno em Mato Grosso do Sul. E, por fim, Pedro Cunha Lima, na Paraíba, tem ali um adversário que é do campo do ex-presidente Lula, que é o governador João Azevedo. A grande questão para o PSDB, que é o ex-arquirrival do petismo, chegar nesse ponto de neutralidade muito por pressão de antigos dirigentes dos partidos, da ala mais experiente do partido, que não admite esse posicionamento pró-Bolsonaro, acaba sendo, de certa forma, uma espécie, não só pela solução salomônica dentro do partido, mas para o PT não deixa de ser um gesto ali de que a rejeição a Bolsonaro e a sua forma de atuar do ponto de vista institucional também tem um peso relevante. Mas, na prática, cada tucano no seu quintal vai tomar o caminho que ele acha mais conveniente. A exemplo do que a gente já viu aqui em São Paulo com o governador Rodrigo Garcia. Many thanks, my brother. Obrigada.